Estamos aqui para o primeiro programa Bate-Papo Cristão e já nesse primeiro programa falar sobre um assunto tão importante e ao mesmo tempo tão polêmico na vida da igreja. Tão polêmico por quê? Porque nos dias de hoje esse tema tem sido usado de forma banal, esse tema tem sido utilizado de forma errada e com isso tem trazido muita dificuldade para a vida daquela pessoa que quer realmente servir a Deus com obediência, quer observar o texto bíblico, a palavra de Deus e aplicar ela na sua vida. E eu queria nesse momento trazer para você algo especial de Deus para nós, porque quando a gente observa a palavra de Deus, automaticamente a gente consegue realmente agradar o coração de Deus. E esse tema que fala sobre dízimos e oferta é algo que está no coração de Deus. Por que é algo que está no coração de Deus? Malaquias capítulo 3, verso 10, ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, não é uma coisa que a gente pode dar ou não dar. Não é uma coisa que tem uma troca, uma barganha, mas é algo que nós vamos observar e obedecer. Esse verbo trazei está bem nítido para cada um de nós. Trazei. Ele não está dizendo você traz se você puder, você faz se você puder. Não, trazei significa dizer o quê? Que Deus ele te abençoa com 100%. A palavra dízimo significa 10ª parte ou 10%. Então, Deus ele abre as portas para nós, nos dando 100%, dando condição, abrindo as portas, para que nós entregamos a Deus. Não é dar, é você entregar a Deus a 10ª parte. E quando a gente faz isso, a gente está observando a palavra de Deus, a gente está sendo obediente à palavra de Deus. E com certeza, a obediência traz a bênção. É melhor obedecer do que sacrificar. Então não é o que eu penso, não é o que eu acho. Nós estamos aqui, nesse programa, não é para a gente dizer aquilo que a gente acha e aquilo que a gente pensa, mas é para tentar trazer para você um esclarecimento da palavra de Deus para nossas vidas, Não aquilo que o homem está tentando passar para as pessoas do seu modo de ver, do seu modo de interpretar. Não, mas é aquilo que a Bíblia está dizendo para nós. E é melhor obedecer a palavra de Deus do que obedecer a palavra do homem. A Bíblia fala de um povo chamado o povo de Bereia, que eles ouviam a palavra de Deus e quando eles chegavam na sua casa, eles iam para dentro do texto da palavra de Deus para ver realmente se aquilo ali condizia com aquilo que eles tinham ouvido, Então, quando a gente observa a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, ela é uma ferramenta poderosa para a transformação da nossa vida e para realmente nós vivermos uma vida abençoada. Então, Malaquias 3:10, ele retrata, ele traz para nós muita clareza nesse ensinamento de Deus para nós e vai nos dizer que o Senhor vai nos abençoar de uma forma poderosa, que vai haver em nossas vidas a maior abastança. Então, querido, tenho certeza, se você observar de uma forma prudente, de uma forma sábia, esse
mandamento de Deus, esse ensinamento de Deus, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para a sua vida cristã, ok? Está começando agora o programa Bate-Papo Cristão, com os servos de Deus, Silvano, Romão e Reinaldo J.R., comentando e explicando os mais diversos temas cristãos. Você vai entender tudo o que a palavra de Deus diz. Programa Bate-Papo Cristão, a partir de agora. Pai do Senhor, amados, estamos iniciando aqui esse debate, nessa fala, e trazendo algo muito importante, né? Dízimos e ofertas, né? Algo que talvez muitos não queiram entrar ou falar, né? Essa parte que é muito importante, nós vemos principalmente para a manutenção da obra do Senhor. E eu vou deixar aqui, pastor, esse texto aqui, Malaquias também 3, e é o verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então aqui está falando também da oferta alçada, né? Então nós vemos, pastor, a necessidade da manutenção da obra do Senhor. Manter uma obra missionária, missionários que estão fazendo essa obra, levando o Evangelho, a palavra do Senhor. E quem mantém esses missionários e esta obra é o povo de Deus, os dizimistas. Então Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então olhamos para a igreja, uma pintura, uma cortina, aparelhagem de som, também a obra social da igreja e a movimentação em geral, a manutenção, vamos colocar assim, depende de quem? De uma atitude do dizimista, né? Que é necessário para manter essa obra. Então, se nós olharmos para Malaquias, né? Houve uma situação em que, ao invés de levarem uma oferta boa ao Senhor, levavam gado enfermo, entregavam para o Senhor qualquer coisa, coisas vil. Então isso não foi agradável ao Senhor. Então, até para dizimar, temos que dizimar com qualidade, ofertar com amor, para que o Senhor receba, né? E a palavra também fala, e nós começamos a olhar a oferta da viúva, onde ela entrega tudo que ela tinha, aquela única moedinha. E a gente começa a até pensar assim: mas é uma moedinha. Mas aquela mulher, ela deu com amor, com o coração ali voltado para a obra do Senhor. E o Senhor Jesus recebeu a oferta daquela viúva. Que possamos também dizimar, ofertar com amor, semelhante àquela viúva. Você pode entrar em contato conosco. O telefone é 997380595. Pelo Facebook, você busca Missão Batista em Bertioga. Por e-mail, você envia para Reinaldo Pregador, escrito tudo junto, @zipmail.com.br. Reinaldo Pregador @zipmail.com.br. Entre em contato, dê o seu tema e nós vamos comentar e explicar sobre tudo aquilo que você deseja saber. Nesse tema de dízimos e ofertas, existem muitos pontos
que acabam ficando obscuros. E um desses pontos é justamente o porquê do dízimo, o porquê da oferta. Porque não é simplesmente o sustento de um pastor ou da casa de Deus, o dízimo e a oferta. O dízimo, que é a 10ª parte, é para o sustento da casa de Deus, mas também ele é para repreender o devorador, migrador e cortador. Um espírito que vem para te tirar aquilo que você já tem. E é muito comum, você talvez já tenha passado até por isso, que você recebe o seu salário, não dá o dízimo, e o que acontece? Em uma semana já foi tudo. Seu salário acabou em uma semana. E aí você vai falar: poxa, mas eu achei que ia durar o mês inteiro. Por que foi tão rápido? Justamente porque, sem você nem perceber, veio o espírito migrador, devorador, ele tirou aquilo que era seu. Seja porque quebrou o seu carro, seja porque queimou um eletrodoméstico, seja por qual motivo for, às vezes uma doença, aquela doencinha boba, mas que você vai gastar com remédio. Tudo isso não estava previsto no seu orçamento. Mas como você se negou a dar a parte de Deus, você não repreendeu o espírito devorador. E ele veio justamente para lhe tirar aquilo que você tinha direito. A bênção de Deus, ela vem sobre todos nós. Mas se eu não me cuido em repreender esse espírito, eu fico à mercê dessas situações. E são situações que certamente influenciam na minha vida material e na minha vida espiritual também. Então, qual é a minha necessidade? É o bem material? Eu preciso do dinheiro? Eu preciso sustentar minha família? Então eu vou dar primeiro o dízimo na casa do meu pai. Porque o dízimo é que vai proporcionar para mim justamente o fator de eu não gastar com eventualidades. Se eu dou meu dízimo, o restante do dinheiro que me fica, que são 90%, esses 90% ficam abençoados. E a bênção de Deus não deixa que o restante do dinheiro se acabe. Então esse é um dos motivos pelos quais a gente deve dar o dízimo. Não só para sustentar a igreja, mas também para o nosso sustento, para que nós sejamos abençoados com aquilo que Deus determina para nós, porque Ele quer o melhor para nós. Já é citado em Malaquias que Deus fala: fazei prova de mim. Mas como eu vou fazer prova de Deus se eu não dou 10%? Se eu dou 1%, 3%, 3% não é 10, 4% não é 10, 10% são 10% de tudo o que vier à sua mão. Aí sim, você dando os 10%, Deus mesmo fala: fazei prova de mim, se eu não colocar a maior abastança na sua vida. E agora a gente começa realmente o nosso bate-papo. Cada um já explanou uma parte, né? E agora a gente começa realmente o nosso bate-papo. Muito bem, Reinaldo. Na verdade, tudo que temos é de Deus. Nós somos administradores daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Isso em todas as áreas, pastor Romão. Reinaldo, isso é em todas as áreas. Deus tem colocado em nossas mãos para que nós pudéssemos ser administradores, né, daquilo que
Ele tem disponibilizado para nós. E quando nós observamos nesse assunto aqui específico, que é sobre os dízimos e oferta, quando nós retribuímos a Deus entregando nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos dizendo para Deus assim: Senhor, eu reconheço que eu não sou dono de nada, eu reconheço que tudo que eu tenho é o Senhor que me dá, tudo que eu tenho é o Senhor quem promove em minha vida. Então eu sou grato a Deus. É uma forma de ser grato a Deus. Entregar o dízimo, dar a oferta, é uma forma de gratidão. Eu tenho a certeza de que as pessoas que estão assistindo agora devem estar se perguntando, e isso eu queria ouvir dos nossos dois preleitores aqui, as pessoas devem estar se perguntando: mas a gente vê tanta coisa errada, a gente vê por aí tanta gente fazendo mau uso do dinheiro da igreja, por que eu tenho que dar dinheiro para a igreja? O pastor vai sentir falta do meu dinheiro, ele vai comprar um carro novo com o meu dinheiro, o que ele vai fazer com o meu dinheiro? Louvado seja Deus. Nós vemos aqui falando sobre dízimo, ofertas, né? Entra também o reino espiritual, irmão. Olha só o que fala aqui no livro de Joel, capítulo 1, né? Fala sobre algumas consequências, né? Quando as coisas não estão bem, né? O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. O que ficou da locusta comeu o pulgão. Quando as coisas estão indo de mal a pior na nossa vida, né? O que fazer? Trazendo para o reino espiritual, sei que muitas pessoas talvez passam, né? Que nos ouvem por essas dificuldades espirituais. Então aqui está falando que só Deus, Ele tem o poder de repreender esses espíritos, né? E fala um espírito devorador. Como se explicar uma pessoa que ganha 4 mil reais, 6 mil reais, 8 mil reais, tem um salário, né, top, vamos dizer assim, e as coisas não rendem? Ou às vezes a pessoa ela consegue realizar algumas coisas, mas ela não tem saúde, né? Já vi muito disso. Não tem saúde. E eu ouço de pessoas que vivem muito bem com o salário mínimo, paga as contas, tem saúde, está bem, e ainda sobra, né? E ainda sobra. Agora é fantástico, irmão, a matemática de Deus, porque quando Deus ele quer prosperar, a atitude de um dizimista, eu vou falar assim, né? Porque existe aquele que não pagar o dízimo, eu vou pagar o dízimo, não é devolver. Eu estou devolvendo em gratidão por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então eu estou devolvendo o dízimo sendo grato a Deus, né? E eu vejo que essa minha atitude de fé, o Senhor vai lá, joga o devorador no chão, né? Joga por terra os espíritos, né? Muito bom, está de parabéns. Tema que foi levantado, talvez vai haver confronto de pessoas. Se pessoas estivessem para falar, o pastor falou algo aí, né? Mas que tem igrejas que fazem assim, o uso incorreto, existem situações, mas se nós olharmos, né, para situações, nós nos servimos a Deus, mas cada um vai prestar conta da sua atitude. E é importante a gente tocar nesse assunto, porque é tanto importante a obediência daquele que dá o dízimo, e o irmão Reinaldo tocou no assunto importante também, que é a obediência daquele que administra o dízimo à casa do Senhor. Por quê? O dízimo ele tem uma função dentro do reino, né? O dízimo ele tem uma finalidade. Qual a finalidade do dízimo? É para sustentar a obra de Deus. É importante a gente esclarecer o seguinte:
que o dízimo ele é importante para aquele que entrega, para aquele que dá, e é importante também para aquele que administra, porque aquele que administra, ele vai ter que estar enquadrado também aqui dentro da palavra de Deus, né? Tem uma história que tinha uma pessoa que estava, uma ilustração, né? A pessoa caiu na água, estava morrendo ali, afogada, né? E uma pessoa de Deus foi ali e falou: olha, e tinha muita gente em volta, né? Olha, faz o seguinte, não podemos ficar olhando, vamos jogar a corda, só que ela não vai conseguir, eu vou entrar lá, né? Eu vou pular, eu vou jogar a corda, alguém joga a corda, né? E vamos resgatar essa pessoa. E essa pessoa entrou, se jogou na água e foi jogado a corda, mas para a surpresa, né? A correnteza foi e levou os dois, acabaram perecendo. E de tantas e tantas pessoas que ali estavam, ninguém segurou naquela corda, ficaram todo mundo olhando. Então o dízimo, né, quando você contribui a oferta, na verdade você está segurando naquela corda, porque lá do outro lado tem alguém necessitando de ajuda, não é verdade? É verdade nisso. Espiritualmente é ali que você se alimenta, é dali que você tira o seu sustento espiritual. Então pensa, se você tem um mercado perto da sua casa, e tem o mercado é bem abastecido, tem bastante coisas. Aí todo mundo para de comprar naquele mercado. O que vai acontecer? O mercado vai começar a cair, vai começar a não ter mais as coisas. E quando você for buscar o seu alimento lá, eu queria 1 quilo de arroz, olha, não tem. Eu queria 1 quilo de feijão, não tem. Eu queria 1 quilo, não tem. Poxa, mas o mercado não tem nada? Não tem nada porque você não comprou lá. Então na casa de Deus, quando você vier buscar a sua ajuda espiritual e a casa de Deus está fechada, você tenha na sua consciência de que talvez você tenha contribuído para a casa de Deus fechada. Porque infelizmente algumas pessoas não têm a consciência de que aberta a casa de Deus existe água, luz, algumas a parte de telefone, a manutenção de som, limpeza, são vários itens que não são de graça, que exigem dinheiro. E esse dinheiro vai vir da onde? Como o pastor falou. Significa dizer, o Reinaldo e Romão, e você que está nos acompanhando, significa dizer que quando eu dou o dízimo, quando eu oferto a Deus, Deus não está olhando apenas o valor que está sendo ofertado ali, mas Deus está vendo a intenção do meu coração. Isso é importante, a intenção do meu coração. Quando eu entrego o que está sobrando, ou quando eu entrego de qualquer maneira, para a gente ver que é uma coisa tão espiritual e tão tremenda, que a palavra de Deus diz: se você tem alguma coisa contra teu irmão, antes de você trazer a sua oferta ao altar de Deus, você precisa ir ao teu irmão, se consertar e depois trazer a sua oferta. Então não é de qualquer maneira, nem se você quisesse dar o que você tinha de melhor, mas se você fazer de qualquer maneira, Deus não está nem aí para aquilo que você está dando. Sabe por quê? Porque Deus não precisa, na verdade, do nosso dinheiro. Deus não precisa. Deus prefere muito mais a nossa sinceridade do que o nosso dinheiro. Então, queridos, pensa nisso que o dízimo e a oferta é algo espiritual, é algo que move o coração de Deus, né? Porque senão a gente vai trabalhar, se a gente fizer de qualquer maneira, a gente vai trabalhar e o nosso dinheiro vai estar indo como se estivesse sendo jogado num saquetel furado. O dinheiro não rende, o dinheiro não prospera. Mas por quê? Você está observando a palavra de Deus? Você está fazendo conforme a palavra de Deus está nos ensinando, né? Então muitos estão banalizando esse tema porque estão olhando o que os outros estão fazendo de errado. Mas na verdade a gente não precisa olhar para os outros, a gente precisa olhar e observar a palavra do Senhor, pastor. É verdade, é verdade. E a gente vê muita gente
pensando de uma forma, talvez, como o pastor disse, banal, né? De olhar a situação dos outros. Mas eu tenho que olhar a minha situação. Porque o dízimo não é para repreender o devorador. Poxa, se eu não quero perder o meu dinheiro, eu vou dar o dízimo, é para ficar com os 90% para mim. Não ser gasto com coisas que não têm importância. Os 90% é meu. Vão ficar para mim. Então é para isso que eu dou o dízimo. Então veja que tem funções diversas no dízimo e você só dá 10%. Você dá só 10% e ele vai para um monte de funções, inclusive a de proteger os seus 90%. Então como a gente estava falando há pouco tempo atrás, as pessoas pensam mais no que os outros fazem do que o que ela deve fazer. Se o outro está errado, deixa o outro. Se o outro não faz, deixa o outro. Veja na vida daquela pessoa se ela é próspera, não só financeiramente, mas espiritualmente principalmente. Veja se ela é próspera e aí você tome ela como exemplo. E se você pegar uma pessoa que é próspera, como a gente tem aqui dois que são bem prósperos de alma, de espírito, eu conheço esses dois e eu sei, você buscando na vida deles, você vai descobrir de que eles são fiéis a Deus, de que eles fazem o que Deus manda. A fidelidade a Deus é que vai colocar para você a sua prosperidade, seja ela material, espiritual, de saúde, é a sua fidelidade. Se a palavra manda, faz, não questione, faz. Você está obedecendo a Deus? Deus vai fazer o resto. Interessante esse assunto, porque quando se fala de dinheiro, eu acho que é um tema muito relevante, né, dentro da palavra de Deus, mas para outros é um tema polêmico. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem se basear no que está errado para tentar justificar o não cumprimento da palavra de Deus. Então, ele falou uma coisa interessante, o Reinaldo, porque quando você se baseia no outro que faz errado, que não observa a palavra de Deus, você tenta justificar o não cumprimento. Mas, por outro lado, você deixa de observar aqueles que são fiéis, aquele que dá o dízimo, aquele que obedece, aquele que faz realmente conforme a vontade de Deus, e você esquece de olhar para a vida dessas pessoas, porque a vida dessas pessoas também são abençoadas, são prósperas, são corretas, são pessoas que têm um princípio, base espiritual, e aí você deixa de observar as coisas boas para observar as coisas ruins, né? E por isso muitas vezes você deixa de observar as coisas de Deus. Nessa passagem aqui, pastor, da viúva pobre, né? Estavam sendo observado a forma que eram depositados ali os ricos, né? Entregavam ali de uma forma ali, uma bonança, né? A prosperidade na vida deles, eles entregavam mesmo. E Jesus estava observando ali, quem estava ali, olhando aqueles homens, né? E falando, nossa, que bênção, né? E talvez muitos ali olhavam aquela viúva e falavam assim, e essa moedinha aí? Que às vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma moeda só, não vou entregar não, né? E as pessoas querem, não, quando eu tiver uma quantia X, né? Eu vou lá e eu deposito, mas uma moeda não. Mas mesmo nas coisas mínimas, se for de coração, Deus recebe. Deus recebe. Então, quem percebeu
A atitude daquela viúva não foi aqueles homens ali do templo, mas foi Jesus, porque ela pegou tudo que ela tinha. Quem sabe ali era o dinheiro do pão, né? Do café da manhã no dia seguinte. Ela entregou para o Senhor de coração, né? Então, isso é uma atitude também, a oferta. E eu entendi agora, o Espírito Santo me passou algo aqui. A oferta é uma atitude de louvor a Deus também. É uma atitude de louvor. Então a gente começamos a olhar muitas igrejas, situações que acontecem, e a gente até se escandaliza, e essas pessoas ficam se retraindo. E o inimigo, ele tem feito isso, agindo, né, de uma forma para que muitas pessoas não venham contribuir na obra do Senhor. E o resultado disso, infelizmente, amados irmãos, são igrejas fechando, pessoas que não estão sendo atendidas mais, né? Então o adversário sabe que se ele barrar a atitude do cristão de ofertar, dizimar, muitas obras de Deus vão perecer. Estava vendo noticiário, né? Missionários que estão na África, que estão em países em conflito, né? Que são sustentados pelas igrejas, né? Pelas igrejas, né? É muito divulgado, mas se você entrar em alguns sites, você vê pedido contribuições, e lá tem aquela historinha da ponta da corda, né? Tem alguém segurando aquela corda, que são aqueles que ofertam, que estão ali abençoando aquela obra. E por isso esse evangelho, essa palavra está sendo levada. E eu creio que nesses últimos dias, irmão Reinaldo, pastor Silvano, nesses últimos dias, a luta do adversário é impedir os irmãos de dizimar e ofertar na obra de Deus. E é por isso que nós vemos muita obra do Senhor sofrida por este nosso Brasil, o mundo inteiro, né? Glória a Deus. E você, tendo esse esclarecimento, essa palavra, tenho certeza que vai tocar o teu coração. A gente não está aqui como representante de igreja porque a gente quer realmente ver a nossa igreja crescer, mas a gente está aqui como representante de Deus para ver o reino crescer. Porque quem mais poderia estar interessado de ver o reino crescer? Somos nós. É Deus que quer ver, Deus que está interessado. E quem não está interessado de ver o reino não crescer, as coisas não prosperar? Satanás. Então, querido, todos os dias você vai ser tentado a ser infiel, né, Reinaldo? Com certeza. E para a gente finalizar, as considerações. Tá ficando aí, bom, né? Se deixar, o pessoal vai assistir aí 4 ou 5 horas de bate-papo. E não é esse o nosso intuito também, de cansar, né? Mas eu acho que ficou bem esclarecido, ficou bem esclarecedor para quem está assistindo, de que o dízimo e a oferta tem importância muito grande e que é uma coisa sua, é pessoal seu. Se você continua com a mesma opinião de antes de você assistir esse programa, tudo bem. Nós estamos aqui para tentar esclarecer. Mas eu tenho a certeza de que dentro do seu coração foi plantada uma semente que vai florescer. A semente é aquela que diz que você é importante na casa de Deus. Então faça como um todo. Não é só trazer o seu dízimo e ir embora. Também não é só vir ao culto, sentar e na hora que o pastor fala, bom, nós vamos passar o dízimo e a oferta, tem gente que até se abaixa, né? Tem gente que até se esconde. Então, seja como um todo na casa de Deus. Porque se esconder de Deus é difícil. Tenha certeza disso. Então vamos às considerações finais. Amado Romão.
eu falo assim para você ouvinte, tá nos assistindo, né? Seja um dizimista fiel ao Senhor. Se você não estava sendo, volte a ser. E o Senhor diz: por causa de vós, os dizimistas, eu repreenderei o devorador. Então ele diz: fazei prova de mim. Então faça uma prova com Deus aí. Eu creio que, assim como eu já ouvi de muitas pessoas, milagres, pessoas testificaram, eu já vi isso, pessoas falaram dívidas impagáveis, situação de enfermidade, né? E Deus, através da atitude de fé, mas isso é bíblico, dízimos e ofertas. Eu falo para você, ouvinte, volte a ser um dizimista que tu era, e com certeza esse Deus vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Pastor Silvano? Eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos assuntos maravilhosos que nós vamos trazer nesse papo cristão, né? Tenho certeza que a intenção, o propósito é abençoar a sua vida e contribuir para a sua vida espiritual, né? Então, querido, vamos cumprir a nossa parte. Com certeza veremos o agir de Deus em nossas vidas, tá bom? Até a próxima. Então, estamos encerrando o nosso bate-papo cristão. Espero que você tenha aproveitado bastante, espero que você tenha se instruído bastante, e nós nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, se você tiver necessidade. Estamos sempre dispostos a levar a palavra de Deus e a instruir a cada um que tem o desejo no coração de saber mais e mais sobre a palavra de Deus. E eu queria dizer também que depois vai aparecer aí no vídeo os números de telefones para vocês entrarem em contato conosco, e você vai selecionar qual que é o próximo tema que nós vamos estar colocando aqui no nosso bate-papo cristão. É você que vai selecionar o próximo tema. Mande um e-mail, entre em contato por telefone, pode ser uma mensagem, do jeito que você achar melhor. Mas você vai selecionar aí o próximo bate-papo cristão. Nós vamos estar debatendo sobre aquilo que você vai escolher. Você pode entrar em contato conosco. O telefone é 997380595. Pelo Facebook, você busca Missão Batista em Bertioga. Por e-mail, você envia para Reinaldo Pregador, escrito tudo junto, @zipmail.com.br. Reinaldo Pregador @zipmail.com.br. Entre em contato, dê o seu tema e nós vamos comentar e explicar sobre tudo aquilo que você deseja saber. Encerra-se agora o programa Bate-Papo Cristão, com a participação dos servos de Deus, Romão, Silvano e Reinaldo Jr. Deus abençoe.